Janeiro, pessoal. 1º de janeiro, impostos federais atuais deixam de existir. O Alceu, ele é diretor comercial e de marketing da NDD e um grande parceiro da Imendes. Temos alguns projetos juntos. Nós estamos falando de PIS, COFINS, impostos que a gente sempre trabalhou muito bem e agora passam a deixar de existir. A gente já olhou para isso? Qual que é a minha única coisa nesse momento? Legal. Garantir o preenchimento dos campos ali dia 3 de agosto. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Imendes Podcast, um episódio especial que é o Imendes Day. E para conduzir esse episódio, eu, Renis Rocha, tenho a satisfação de receber aqui no estúdio um grande amigo, o Alceu. Muito bem-vindo, Alceu. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Renis, e todo o pessoal da Imendes. Muito bom. A Imendes tem um compromisso de descomplicar e aplicar toda a inteligência fiscal e tributária, e o Alceu é um grande conhecedor desse tema. O Alceu, ele é diretor comercial e de marketing da NDD e um grande parceiro da Imendes. Temos alguns projetos juntos, espero que a gente possa tecer um pouquinho aqui do quanto que essas duas empresas têm contribuído para que outras empresas possam mitigar ali o erro, reduzir a possibilidade de passivo fiscal na hora da emissão da nota, uma vez que a reforma tributária impõe a obrigação acessória na própria emissão, né, Alceu? Então, para iniciar aqui a nossa primeira provocação, Alceu, já gostaria de trazer aqui já um tema quente, né? Nós temos a reforma tributária até 2033, paralelamente a isso, nós temos a apuração do sistema antigo. Isso nos obrigará a conviver com os dois sistemas, né? No software, apurando isso. Muitas das vezes as pessoas estão dando atenção para o que está de novo na reforma, mas esquece que a exposição da apuração atual pode ser talvez até mais agressivo, e você que é o especialista, gostaria que você pudesse nos ajudar a compreender os desafios da convivência desses dois sistemas juntos agora na reforma. Legal, Renis. É um grande desafio, né? Falando um pouco da minha trajetória também, estou na NDD desde 2009 e desde então bastante focado na questão fiscal, tributária, e o que a gente aprendeu durante esse período é que a tecnologia ela vem para justamente apoiar as empresas nesses momentos, né? Quando a gente olha para a transição, para todo esse cenário do que a reforma está impondo, nós falamos de um período onde a operação ela vai ficar mais complexa. É inevitável, porque conviver com dois sistemas faz com que eu precise, no mesmo momento que eu estou fazendo uma apuração pelo formato novo, manter o antigo em pleno funcionamento, porque eu não posso perder nada do que está ali, né? Aí a complexidade se multiplica. Então, quando a gente fala em todo esse cenário, uma das coisas que eu ainda escuto, agora menos, mas, por exemplo, no ano passado era muito comum as empresas entenderem que a reforma vai acontecer só em 2032, né? Só lá no final do período. Verdade. Né? Isso não é uma verdade, pelo contrário, a gente está falando em algo que já está em vigor, algo que a gente precisa ter muita atenção, e essa convivência ela pode ser facilitada com o uso de tecnologia, né? Acho que esse é o principal ponto, né? E então, a gente vai explorar um pouco mais aqui, eu acho, durante a conversa, mas é um período crucial para que todas as áreas da empresa estejam conectadas nesse momento, nesse período de transição. Poxa, já puxando então esse gancho que você traz, o processo de transição da reforma tributária vai, na minha percepção, exigir, primeiro que eu entendo que nós estamos vivendo uma reforma de dados, né? Perfeito. E a reforma tributária talvez seja, para as empresas, uma excelente
propulsor para que elas possam melhorar a sua performance em inteligência artificial. Sem dúvida. Né? Então, porque você precisa dos dados corretos. Né? E aí, quando olhamos para essa transição, o que você tem percebido, né? A NDD hoje é a maior empresa de mensageria do país, atua em várias frentes, consegue fazer uma leitura do cenário com dados reais ali, né? Então, quais estão sendo os maiores desafios? Você acha que a inconsistência de dados, falta do entendimento, o processo cultural que as pessoas não entenderam, que saímos de um regime de competência e vamos para um regime de caixa? Na sua percepção, se você tivesse que citar 3 das maiores dificuldades, e aí até deixando já o gancho para o nosso ouvinte, e você que não se inscreveu aqui no canal da Imendes, aproveite e se inscreva para que você possa, além de acompanhar esse conteúdo, possa também estar atualizado ali com os outros conteúdos. Então, para que a gente pudesse entregar para esse público, né? 3 desafios que hoje talvez ele não esteja observando, né? E com a sua experiência você observa, poxa, aqui está um gargalo. Você já trouxe praticamente a resposta na própria pergunta, porque é um pouco de tudo isso. Mas para a gente sair daquele trivial que eu ouço bastante, a gente tem participado muito de eventos e tudo mais falando a respeito, eu vejo que o cálculo do imposto em si, não que não seja uma dor, mas é para onde as empresas estão mais olhando. Me parece que a reforma, ela é uma reforma, como o nome já diz, ela é tributária. Porém, né, o que eu vejo como um grande desafio é que a reforma ela não é somente uma reforma tributária. Ela começa com uma reforma de mentalidade, uma reforma dentro da empresa. A empresa precisa entender que, primeiro, a área fiscal tributária, ela não está sozinha, né? Ela não pode estar sozinha. Se ela estiver, está errado. Se for um projeto dentro de qualquer empresa, das nossas empresas, onde somente a área tributária, a área fiscal está olhando e puxando e quase que implorando para que as outras áreas olhem, eu faço um convite para todos vocês empresários que estão nos assistindo. Repensem, porque é muito mais do que isso. Então esse eu acho que é o primeiro ponto que vale a gente destacar. O primeiro erro é esse. Exato. Delegar para a empresa, para as pessoas do tributário, do fiscal, a jornada. Exato. E não que elas não sejam extremamente sérias. Pelo contrário, elas são... Mas é mais do que isso. Mas é muito mais do que isso, né? Para além disso, quando a gente olha além da conexão entre as áreas, um dos pontos que eu tive em reuniões presenciais, inclusive, com contadores e tudo mais, lá no início, e era quase inconcebível o formato, né? A gente está falando de sair de um regime de competência para um regime de caixa, né? Então, o regime de caixa muda completamente o jogo, algo que a gente tinha tempo para fazer, né? Então, eu fecho o mês, eu apuro. Agora, claro, com todo o cenário da reforma implementado, a gente está falando em acontecer isso em tempo real. Quer dizer, e aí eu chego no terceiro ponto, que é o que você citou. A base de dados, o quanto eu estou olhando para os meus cadastros, para a minha base de dados e fazendo com que eles estejam o mais saneados possível para que a gente consiga, a partir disso, automatizar o processo com tecnologia. Perfeito. Porque senão eu vou automatizar erro. Isso. Né? E é tudo que a gente não quer, automatizar erro no nível de exposição que a reforma nos traz. Porque um erro que está acontecendo durante a jornada, ele vai repercutir depois. E eu não vou ter tempo hábil para voltar lá e corrigir depois que a reforma estiver implementada. Então, a parte cultural, mentalidade, a conexão entre as áreas é fundamental. E o saneamento de dados para que eu possa automatizar o acerto e não o erro com o uso de tecnologia. Espetacular. O que você acha que seria... que não teria condições de ser administrável
nesse processo, né? Ou seja, olhando da forma estratégica agora para essa transição, né? O que lá o CEO, o CFO, né? Precisa urgentemente olhar. Você que não pode deixar para depois, né? Quando você falou ali dos dados, do processo cultural, mas assim, falar, olha, agora vai lá e comece a olhar isso. Por que essa pergunta, né? Porque agora, dia 3, a gente tem uma obrigatoriedade, e aí eu gostaria que você, já trazendo você para esse tema, me dissesse, para esse nosso ouvinte, o que é fundamental, uma única coisa, que não tem jeito, ou você corrige isso, ou você vai, a partir de agora, começar a perder dinheiro, porque nós temos um prazo curto aqui, e explica para a gente o que é, ou se você puder, a gente poderia discutir aqui, o que é esse impacto agora que na reforma é tão importante do dia 3. Para quem emite ou recebe um grande volume de nota de serviço, nós tivemos lá em janeiro um primeiro impacto. Eu vejo que foi algo bastante traumático para muitas empresas, né? E ali eu digo assim, ele foi traumático porque, por um lado, as empresas não tiveram tempo hábil para se preparar, muita coisa aconteceu em cima da hora. Então, o movimento de ambiente nacional da nota de serviço. Então, isso a gente vivenciou, apoiou os clientes da melhor forma possível e ele foi um primeiro impacto operacional. Mas agora a gente está falando do preenchimento dos campos, né? Dessa obrigatoriedade de eu não só estar mandando o layout, mas eu efetivamente preencher, ter dados reais, dados que demonstrem, consistentes ali dentro. Então, o urgente hoje, falando que a gente está a menos de 30 dias dessa obrigação, é garantir que a operação, que a gente está preparado para atender essa obrigatoriedade. Para mim, esse é o passo zero, né? Se a gente olhar para tudo que a gente precisa fazer da reforma e voltar à fita, é assim, eu estou pronto, né? E aí, muitas empresas, a gente na nossa base de clientes já percebe que estão, né? Mas existe uma quantidade importante que ainda precisa, né, começar a mandar essas informações. Não deixe para a última hora, porque o volume de testes necessário, o volume de validação necessária, porque nós estamos falando de integração sistêmica, né? Então a integração ela precisa ser testada previamente. Eu falo desde o início da reforma essa máxima, né? A pessoa diz, não, mas é só teste. Né? Esse ano é um ano de teste, o ano de 2026 ele é um ano de teste. Aí a pergunta que eu sempre fiz foi a seguinte, para eu testar algo, eu tenho que estar com ele pronto ou parcialmente pronto? Eu não consigo testar nada, né? Se Fórmula 1 é uma boa resposta. Eu dou o exemplo da Fórmula 1, né? A corrida de teste é para definir a pole ou não? Então, quem testou sai na frente. Exatamente. Eu acho que é um excelente viés, né? Que, tipo, testar bem agora garante que eu saia na frente, garante a minha tranquilidade ali na frente. Então, qual que é a minha única coisa? Estou lendo um livro, inclusive, chamado A Única Coisa. A Única Coisa. Então, fica aqui uma recomendação. Qual que é a minha única coisa nesse momento? Que legal. Garantir o preenchimento dos campos ali dia 3 de agosto. Como CEO, eu acho que esse é o seu papel, né? Garantir. E aí, essa entrega, acho que ela é interessante porque ela tem um viés da seguinte forma. Agora no dia 3, né, a gente está próximo agora do dia 3 de agosto, os dados precisam estar corretos, né? E aí teve um dado que foi apresentado num evento que eu estive, que apenas 15% das empresas estão mandando as informações corretas. Aí voltamos naquela ideia do dado, para a gente fechar esse tema, que é assim, o quanto as empresas lá estão preocupadas com que os dados que estejam ali estejam corretos. Observe, poucas estão mandando, e das que estão mandando ao nessa pesquisa, se eu não me engano foi o Halim da Frac, seu parceiro, nosso amigo, que compartilhou esse dado no evento. 15% só estão mandando correto. Então,
há um risco muito grande ali, né? Porque a empresa está exposta, né? O que você acha? Eu ia dizer o seguinte, né? Às vezes o pessoal, como esse ano ele ainda não entra na base de cálculo, o pessoal está tendo a visão, de uma maneira equivocada, que eu posso mandar um dado lá que não esteja correto, porque a nota vai ser emitida e vai passar. Como é um ano de teste, eu não vou ter problema. Só que o que precisa ter claro é que essa amostragem, ela não foi feita à toa pelo fisco. Não foi uma coisa que simplesmente... Foi para qualificar, foi para saber quem está de fato ali fazendo correto. E se eu estou falando que é 1%, ele precisa ser 1%. Perfeitamente. Porque se amanhã eu estiver mandando 20, ou 22, ou 25, a referência vai ser do 1% lá de trás. Perfeito. Então, é fundamental, né? Não é só preencher o campo. Acho que você trouxe muito bem, né? É preencher com qualidade. Porque senão eu crio um passivo sem nem estar sabendo por quê. A nossa primeira provocação aqui foi que a reforma tributária, primeiro passo, ela é cultural. Sem dúvida. Que muda estruturalmente aquilo que nós fazemos até aqui no Brasil. E no Brasil nós temos uma facilidade... nós somos atores, então a gente tem uma facilidade com jeitinho, né? Perfeito. A gente consegue ir ali. E aí, o que passa na minha cabeça? É que para muitas pessoas tem esse entendimento, porque até aqui isso pôde ser conduzido, né? Não se dá um jeito no final. E aí, talvez as pessoas ainda não compreenderam essa seriedade desse processo que a gente está vivendo, porque o fisco ele tem muita inteligência de dados. E aí, já puxando isso, hoje, quem está mais preparado para isso, né? O fisco, as empresas de software, os seus parceiros são grandes empresas de software. Você tem grandes companhias na sua carteira ali, naquilo que vocês entregam como NDD, né? Quem está mais preparado? O fisco está mais avançado? As empresas estão acompanhando essa evolução? Hoje, tecnicamente, a gente falando, né, para essa evolução da reforma tributária, ela está linkando tudo de forma unânime, né? Seja o tech, seja o financeiro, seja as pessoas, né? Traz a sua percepção no olhar de mercado, base mesmo ali. Sim. Do dia a dia. A gente faz parte do grupo lá, do grupo técnico que discute com o fisco, que traz isso. E eu gosto de reforçar esse ponto, porque quando a gente olha, mas o fisco também tem o lado dele, mas a base está totalmente pavimentada para a reforma. Perfeito. Então não estamos falando de uma estrada esburacada, a gente está falando de uma estrada asfaltada que foi construída desde lá de trás, com documento fiscal eletrônico. Perfeito. Então, se a gente estivesse falando de uma reforma tributária, com documento em papel, a gente estaria num cenário onde nós teríamos uma realidade. Mas veja, a gente fala basicamente que a reforma tributária ela está conectando de maneira definitiva dois mundos, fiscal e financeiro. Então, o documento com o pagamento. Essa é a base da reforma. Quando a gente olha para esses dois mundos, como que eles estão no Brasil hoje? Documento 100% eletrônico. O produtor rural, lá no interior, ele precisa emitir nota fiscal eletrônica se ele faturar mais de R$300 mil ano. Entendeu? Então, não tem jeito, está todo mundo emitindo nota fiscal eletrônica. Na outra ponta, você tem um Pix que é referência para o mundo, além de todos os outros meios de pagamento. O que faltava de fato? O seu Miguel Abuhabi, que é, né, o pai do split payment conhecido, a gente é parceiro de negócio, ele traz essa referência. Ele diz assim, quando se criou a nota fiscal eletrônica, uma das coisas que se esqueceu ou que não se fez foi que lá atrás era via carbonada. Então, assim, uma via ia para o banco. Ela já nascia linkado. Eram dois processos que nasciam 100% junto. Então, o fiscal e o financeiro tá junto. Tá junto, porque ele entregava a duplicata lá no banco. Isso aí começou a gerar boleto e isso deixou de existir. Agora, o movimento todo vem para juntar de novo, né? Para vincular pagamento com o documento fiscal. E ao fazer isso, você me perguntou qual
é o principal, quem está mais preparado, Quem tá né? mais Quem está preparado. mais preparado. Então, o fisco, com tudo isso que ele fez, ele está preparado, né, para conseguir trabalhar isso. Claro, né, a gente está falando assim de uma reforma que, inclusive, quando a gente olha para split payment, tem um caminho um pouco mais longo. Já tem algumas empresas olhando que, assim, ano que vem já vai ser talvez a gente não entre com 100% do split, mas isso significa que a reforma não vai acontecer? Não, pelo contrário. Só vai ajustar a forma de fazer nesse momento, mas ela acontece. Perfeito. Janeiro, pessoal. 1º de janeiro, impostos federais atuais deixam de existir. É quarta de final, né? Quem perder vai andar para casa. Eu ia dizer, né? E a gente... Não tem a volta para casa ali, assim, nota não é validada, deixa de vender. Exatamente. Nós estamos falando de PIS, COFINS, impostos Perfeito. que a gente sempre trabalhou muito bem e agora passam a deixar de existir. A gente já olhou para isso no detalhe. Perfeito. Então eu vejo que a empresa ela precisa realmente entender que não há espaço de prorrogação da reforma. Esse é um ponto muito interessante. Não há espaço, inclusive, por todo o planejamento do próprio governo relacionado à reforma. Então, há algumas correntes, eu vou ser um pouco polêmico aqui, né? Algumas correntes que falam, dependendo de quem ganhar a eleição, a reforma morre. Eu posso queimar minha língua, mas eu acredito que independente de quem ela é mais isso, administrativa, né? ela é muito administrativa e ela é estrutural. Perfeito. Né? As bases dela independem de partido político, Eu porque acredito nós estamos também. falando em algo que vai trazer para a regularidade, para uma competição mais igual todas as empresas. Eu nunca fui do fisco e nem do governo, eu só estou trazendo assim o que a gente enxerga no mercado como o porquê que ela está existindo, né? E aí é onde eu vejo que as empresas hoje, e aí indo mais a fundo, nós estamos falando a área financeira para mim das empresas é a que está mais longe ainda. E a que sofrerá um impacto imenso, né? E a que vai sofrer um impacto muito grande se não se conectar rapidamente e começar a olhar para tudo. Perfeito. Porque quando a gente olha para financeiro, como eu compro, É isso aí. como eu vendo, como eu faço minha gestão de caixa hoje, né? Então, tem a ver com isso. Eu fiz essa provocação porque, na minha percepção, o fisco está muito evoluído tecnologicamente, estruturalmente e no processo de entendimento da cultura de que hoje, de onde nós vivemos e para onde a gente tem que ir. Ele tem essa tranquilidade. Inclusive com o uso de IA. Inclusive né? com o uso Porque de IA. toda essa base de dados hoje está sendo minerada, né? E por que essa explicação é importante lá para o nosso ouvinte? Porque você, né, a NDD, faz parte do ENCAT, a Imendes também, e essas reuniões que se tem ali, eles estão muito tranquilos do quanto eles já evoluíram sistemicamente, da preparação que eles têm, né? Sim. Isso não é de hoje. Em 2007, a gente já tinha nota fiscal sendo emitida, a gente já tinha, a partir dali, todo um embasamento de inteligência de dados, né? Perfeito. Então, hoje, para processar uma nota, saber se o dado está correto ou não, né? Você não sabe, mas o fisco sabe se a sua nota está certa ou não, né? Então, por isso que empresas de mensagerias, como foi os primórdios lá da NDD, tem tamanha inteligência e orientação para que esse empresário ele possa se orientar com a mentoria da qual você entrega de forma gratuita para todo mundo. O desafio aí, não é sistêmico. Não é sistêmico. Não é sistêmico mais. Perfeito. No meu entendimento, ele começa cultural e depois vai para o financeiro, que é onde que está o estratégico. Mas antes de entrar ali no estratégico, você pontuou muito bem, né? Nós vamos mudar a forma como nós compramos, nós vamos mudar a forma como nós qualificamos um fornecedor, nós vamos mudar a forma como nós vendemos, como encontramos o custo de oportunidade ali, né? Mas tem um fator aqui que está atrelado à entrega da reforma tributária, que faz parte, no meu entendimento, é o prêmio da Secretaria de Estado da Fazenda e da Receita, que é perseguir o dinheiro. Eu particularmente, estou falando assim, mas não que seja essa a ponta. Mas, no meu entendimento, a Receita está perseguindo o dinheiro. Para onde que o dinheiro está indo? Qual que é o caminho do dinheiro? E no meu entendimento, ela está correta, né? Porque hoje, uma empresa que não opera fiscalmente, ela está
deixando aquele desejo empreendedor do outro de operar de forma correta sendo obstruído, né? Então, para isso vem o split payment, né? Uhum. E eu gostaria que você pudesse explicar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, sobre essa trilha do split payment, como que ele acontece, né? O primeiro impacto, né, sobre o caixa, sobre a estratégia da empresa, sobre principalmente para ela não quebrar. Nós temos um índice de quebra muito grande nas empresas e a reforma tributária, junto com o split payment, se esse empresário não mudar a sua cultura, ele pode estar caminhando para esse lado, né? Então, para orientar essa pessoa, para poder deixar ela preparada para quando o split payment chegar e ela não tiver problema de caixa, qual que é a sua mensagem? Renes, assim, a gente, quando tu fala em perseguir o dinheiro, o que acontece? Hoje ainda existe muita transação financeira que não tem um documento atrelado. Perfeito. Ou não tinha um documento. Então, se a gente olhar, recentemente foram lançados diversos novos documentos. A gente está falando de nota de água, nota de energia elétrica, nota de aluguel, verdade, nota de pedágio. Então, né, as empresas precisam emitir uma nota. Por quê? Porque eu vou tomar crédito disso, né? E aí começa o primeiro grande ponto atrelado ao split. Quer dizer, diferente do que é hoje, onde eu tenho um crédito seletivo, um crédito que depende do uso, depende de uma série de fatores, tem muita operação que não dá crédito e tal. A partir de agora, eu digo sempre assim, aspas, tudo dá direito a crédito. Né? Se a gente partir dessa premissa, a gente trata com poucas exceções. Se eu inverter a lógica, eu vou ter que tratar um monte de exceção. Então, assim, a consciência tem que ser, tudo me dá direito a crédito. Então, se eu estou na rua almoçando, e esse almoço é a empresa que está pagando, logicamente, eu vou tirar uma nota no CNPJ da empresa. Aí voltamos mais um passo. Peraí, mas o estabelecimento hoje, muitas vezes, tem dificuldade de me dar nota normal. E ele vai ter que tirar uma nota em nome do CNPJ. Por quê? Porque a empresa vai ter crédito daquela refeição. E assim vai. Então, o primeiro olhar do split é como eu consigo gerar créditos. E aí entra a parte de compras muito forte, dizendo o seguinte: como eu pago hoje? Porque o crédito está atrelado ao quê? Está atrelado ao dinheiro. Perfeito. Né? Essa é a mudança. O crédito, o momento do crédito está totalmente atrelado ao momento do dinheiro. Do pagamento daquele efetivo. Claro que, além do split, é importante deixar isso, né, claro para todo mundo, eu já volto para o split, tem outras formas de recolhimento, né, de imposto. O split, ele passa a ser a forma usada quando as demais não foram atendidas. Então, eu posso fazer uma recolha antecipada pelo adquirente, que a RAD, né, quando fala RAD, é uma recolha antecipada. Fica a dica aí, essa é de estratégia para o CEO poder procurar depois como ele vai se beneficiar da RAD, né? RAD, recolha antecipada. Isso é estratégico, continua. Totalmente estratégico, porque ao fazer isso, eu garanto o crédito. Então, por que o split, por mais que a gente entenda que ele vai ter uma adoção gradativa, as empresas vão acelerar a adoção? Porque o jogo passou a ser como eu administro o meu crédito de um lado, e para administrar esse crédito eu vou querer fazer o split. Porque senão o fornecedor tem que fazer a recolha. O recolhimento posterior. Vai ou não recolher. Vai ou não recolher, entra tudo aqui. Então o que tem se discutido muito é que, ao invés de a adoção ser mais lenta, ela tende a ser mais rápida porque ela está puxada pela ponta que quer o crédito. Né? Então esse é um olhar. E aí, no outro lado, a gente entender dentro das nossas operações se esse momento de crédito e débito está casando. Por quê? Quando a gente olha grandes cadeias produtivas, com o passar dos anos, e aí quando a gente olha a nossa taxa de juros atual, isso se agravou ainda mais, todo mundo foi empurrando esse pagamento para frente. Né? Então eu fui lá e eu negociei com as grandes indústrias, né? Eu pago o fornecedor com quanto tempo? Pago o fornecedor com 60 dias para ser pouco, né? 90, às vezes até mais. Ok, se eu pago o fornecedor com 90 e na outra ponta eu estou vendendo à vista,
Em algum momento, pode ser que eu tenha um estoque de crédito importante. Mas Caixa bom, estoque bom, senão, mas né? em algum momento esse descasamento vai acontecer. Vai. Então o que a gente precisa olhar e entender? Que a reforma ela muda inclusive essa lógica de eu empurrar pagamento de fornecedor para frente, de eu pagar com muito prazo e vender com um prazo menor. Isso. Né? Porque, ok, eu estou colocando caixa para dentro, mas a gente não pode esquecer que nós estamos falando de 27%, 28%. Né? Qual operação que tem 28% de margem? Não Né? para de perder. Aí alguém vai me dizer, tá, mas o imposto é por fora. Tudo bem, ele é por fora, mas ele não sai da equação. Culturalmente ainda não. E outra, ele não sai da equação. Ele sai. continua fazendo parte. Se eu tiver mais eficiência que o meu concorrente em administrar isso, eu vou conseguir trabalhar com preço menor, porque eu não estou dependendo do caixa do imposto para alimentar o meu caixa empresarial. Essa é a visão. Então, o olhar precisa ser amplo, ele não pode ser tão estreito. Por isso eu volto lá no que nós falamos antes. A área de compras está conectada na reforma, a área financeira, a área de vendas, todo mundo está sendo impactado e é por isso que é importante essa interconexão, de novo, e dados apurados. Porque se eu não tiver dados bem saneados, eu não consigo nem enxergar esse desencaixe. Aí você trouxe aqui, eu me lembrei de uma provocação que eu faço nas palestras, e aí vou fazer para o pessoal aqui, depois eu volto aqui na provocação com você. Eu chego geralmente e pergunto para o grupo de empresário quais são padarias, supermercado, açougues, né, mercearias, né, quais são o top 5 de produtos mais vendidos dentro da empresa deles, né? Uhum. E aí quando você olha para uma padaria, para um mercadinho de bairro, para um açougue, né? Você tem ideia de qual que é o produto entre os 5 que ele não tem margem, ele não tem estoque, ele não tem preço de custo, ele não tem informações tributárias e fiscais? Eu não ouso nem falar, não faço ideia. Então, eu estou falando porque eu fui comprar pão e aí está escrito lá diversos. E pode ter certeza que a maior parcela do nosso ouvinte deve ter lá. E se você dá uma olhadinha aí para ver se tem esse produto diversos. E aí na hora que vai na balança ali, os produtos de balança principalmente, né? Bota lá diversos porque fica mais fácil, né? Eu digito lá R$19,90, R$25,30, enfim, vou colocando ali. Isso hoje, ele o caminho da falência está aqui, né? O diversos porque ele não tem nada disso, não tem margem, não tem estoque, não tem planejamento. Como que sai uma nota fiscal, né, lá como diversos, né? Eu vou até perguntar lá na padaria que eu vou de vez em quando, vou pedir o cupom fiscal para ver como que vai sair lá. Como é que a moça vai traduzir aquele diverso? Qual que é o imposto que vai sair naquele diverso? Não tem isso lá fora. E foi criado, e na época não tinha problema, né? Mas hoje a coisa mudou. E aí, Alceu, quando a gente olha para a NDD, ela é uma empresa muito atualizada com as demandas, né, das obrigações. Mas nos últimos anos vocês têm alçado cada vez mais uma experiência melhor e mais ampla ali para o empresário, para a software house também, né? Muitas software house estão ali conectadas à NDD, né? O que a NDD hoje está fazendo para que as empresas, a software house, tenha cada vez mais fluidez nesse processo da transição da reforma tributária e que tem feito ali a diferença nessa entrega do que vem ali nesses próximos anos? A NDD, ela começou lá atrás, né? Nós completamos 22 anos de história, então a gente começou antes da nota eletrônica, né? Bem antes. E a gente fazia gestão de impressão, fazemos ainda, é uma unidade de negócio nossa. Além da gestão, e aí dentro da gestão de impressão veio os documentos eletrônicos. Espera aí, eu estou imprimindo, então espera aí, agora eu preciso tratar um documento eletrônico. Então a gente foi um passo quase que natural a gente entrar na gestão de todos os documentos fiscais eletrônicos, tanto hoje 100% de qualquer tipo de documento a gente consegue buscar e internalizar para os RPs, né? E na outra ponta a emissão também de todos os documentos.
Então isso foi um movimento natural. Agora também está sendo um movimento quase que natural. Nós temos uma unidade de negócio de soluções logísticas, onde a gente já opera com um meio de pagamento há bastante tempo, né? Então nós temos lá um cartão, agora toda essa questão que está acontecendo do frete mínimo, todo esse cenário, a gente está bastante inserido e nós somos uma das empresas homologadas pela NTT para fazer isso. Por que eu estou contando essa história? Né? Porque a partir dali nós nos tornamos uma instituição de pagamento, uma IP, né, homologada pelo Banco Central para operar meio de pagamento. Com a reforma, você falou, o que muda, né? É o caminho do dinheiro. O caminho do dinheiro. Então, a partir disso, dentro das nossas soluções que até então tratavam apenas do documento fiscal, a gente traz toda a camada de conexão com o meio de pagamento. Então, vamos imaginar, uma empresa que emite nota conosco, né? Usa a nossa solução, ela consegue, a partir de agora, emitir boleto, emitir Pix e já nascer de maneira conciliada. Né, isso. Essa é uma das entregas que a gente está trazendo muito forte. E um outro ponto, quando a gente fala em todo o cenário de créditos e débitos, nós temos uma visão no governo que eu consigo bater lá e pedir assim, como é que está meu crédito aí hoje? Ele vai te dar a posição atual. Esse é um tema que eu acho que o empresário talvez não tenha... tem que ser muito trabalhado dessa ideia do conta corrente do crédito e do débito, né? Exatamente. Você explica direitinho para a gente essa Nós parte. Devemos falar mais sobre isso lá no Mendes Day. A gente deve entrar, né, trazendo para vocês mais detalhes, mostrando a solução, como a gente estruturou toda essa inteligência. E o que a gente entrega de valor é previsibilidade. Porque se eu bater lá no fisco a partir do ano que vem, ele vai trazer assim, a tua posição de crédito é essa, hoje. Mas a gente falou aqui... Saldo disponível apropriar-se. Isso. Mas quando? Quando? Não sei. Perfeito. Depende de uma série de fatores. Como a gente está olhando para todos os documentos fiscais da empresa, compra e venda, inclusive, né, a gente falou ali, esses outros documentos, a gente lançou um módulo de outros documentos para conseguir automatizar processos. Consegue sintetizar isso num painel. Eu consigo dizer o seguinte, peraí, com base na minha operação atual de compra e venda, como estará o meu saldo daqui a 3 meses? Como estará meu crédito? Espetacular. Por quê? Porque é agora que eu preciso agir para conseguir impactar aquele 2, 3 meses para frente. Então eu preciso renegociar com o meu fornecedor ou antecipar fornecedor. Decisão de compra, decisão de venda, fluxo de caixa, tá tudo nessa resposta. Exato. E aí passa a gerir o fluxo de caixa da empresa e o fluxo de caixa tributário que a gente está chamando, para conseguir evitar que eu... Na verdade, assim, né? É pagar o imposto de maneira correta, mas fluindo do crédito. Exato, mas no menor valor possível, né? Sempre usando tudo que eu tenho direito de crédito. E aí a gente pode olhar, poxa, mas não tem muito o que fazer. Olha, tem. E tem bastante. Muito. Né? Tem muita coisa. A rádio é um exemplo, mas, por exemplo, eu posso... Às vezes eu vou pagar um fornecedor no dia 1º do mês subsequente. Eu posso antecipar em um dia o pagamento e esse crédito, né? Ele entra totalmente para evitar que eu tenha que fazer um recolhimento de uma guia muito maior. Então, essa gestão à vista é um painel de gestão para que o financeiro da empresa possa ir lá e olhar diariamente, acompanhar como está isso. Essa é uma das entregas que a gente está trazendo. Monitoração de crédito e débito e previsibilidade para a operação. Essa estratégia vai fazer parte agora... a partir de janeiro, da decisão estratégica ali que vai alimentar esse CEO. Ele vai precisar dessas informações porque ela vai alimentar tanto as decisões ou as opções de compra, né? Vai alimentar ali e as outras áreas como posicionamento, praça, estratégia de margem, tudo isso será alimentada por esse dado, né? E o seu falou aqui sobre o Mendes Day. Então, quero fazer um convite para você que está nos assistindo. No dia 26 de agosto, nós teremos uma imersão aqui em São Paulo,
para os empresários, você que é da indústria, da distribuição e do varejo, será o dia todo. Você vai estar lá das 8 até as 22 horas, numa imersão, falando sobre reforma tributária, falando sobre inteligência artificial, como essas duas se alimentam dos dados, qual é a importância de ter os dados corretos, e o Alceu vai estar lá conosco também, trazendo as novidades que a NDD tem a compartilhar. Então fica aqui o convite para você, para que esteja lá no dia 26. E, Alceu, no dia 27, todo empresário de software, dono de software house, o pessoal da equipe técnica, que possam ali já ter feito as adequações no software, também terá um momento especial no dia 27. Nós também teremos a mesma trilha, reforma tributária, inteligência artificial e os dados. E, novamente, o Alceu estará lá contribuindo. Então, para você que possa hoje ainda ter oportunidade de visualizar a reforma tributária e a alimentação dos dados para a inteligência artificial, nós vamos colocar um QR Code aqui, produção, para que você possa se inscrever e estar conosco lá para poder fazer esse fechamento. Por que agosto? No dia 3 de agosto, nós temos agora a obrigatoriedade de informar nos documentos fiscais os dados tributários e fiscais. No entanto, nós temos os dados que, segundo as pesquisas, apenas 15% dos dados estão corretos. Então, é um momento de se corrigir esse dado, porque a partir de janeiro, se esse dado estiver errado, vai causar prejuízo aí no seu caixa, e todo esse contexto que o Alceu acabou de compartilhar sobre, principalmente, a questão do impacto no caixa pode ser um problema muito sério, né? Então, para esse nosso ouvinte aqui, eu gostaria que você trouxesse aqui, caminhando já para o nosso encerramento, algumas dicas, né? Eu queria dividir esse nosso público em algumas personas aqui, né? Quando nós olhamos para a empresa, né, nós temos ali o CFO, muitas das vezes hoje, com caixa muito concorrido, né? Hoje a gente tem projetos chegando o tempo todo na mão dele. Para onde que eu direciono o meu investimento, né? É uma verba de marketing, é um investimento em tecnologia, enfim. Então eu queria que você falasse com esse CFO onde que ele deveria direcionar ou quais são os direcionáveis que ele poderia se preocupar, né? Seria em inovação, em tecnologia, seria em software, talvez possa ser em tudo, né? Por exemplo, em dados, nós falamos aqui de dados, né? A importância do cadastro, dos dados corretos, né? Seria em processos. O que você poderia contribuir para que aquela tese, né? Ele já nos ouviu, já entendeu a importância, mas agora, de fato, onde que ele bota o dinheiro, Alceu? Bom, falamos sobre isso, acho que durante toda a nossa conversa, de alguma maneira. Vamos tentar sintetizar aqui os três grandes pontos, né? O primeiro deles, a gestão dos dados. Não existe algo mais estratégico nesse momento do que olhar para a parte cadastral e garantir que os dados estejam corretos. Por quê? Nada funciona se os dados não estiverem corretos. Você pode dizer, vocês estão enfatizando demais isso. Pessoal, acredite, né? Eu liderando a área comercial e marketing, hoje quando a gente vai olhar para dados, até de clientes e tal, a gente acredita que está certo. Quando você vai a fundo, atualizou, algum processo não foi feito, então olhem para isso, dados. Segundo, pessoal, uma estratégia corporativa para atender a reforma, e não uma estratégia de um departamento. Então, quando a gente olha para a empresa, ela precisa estar inteira olhando para esse processo, porque ele permeia todas as áreas da empresa. E o terceiro ponto, é impossível conseguir trabalhar a partir de agora sem uma boa tecnologia, né? Agregando toda essa inteligência necessária para navegar nesse novo mundo. Então, dados, conexão de todas as áreas da empresa e apoiado muito por tecnologia
para que a gente possa conviver com os dois modelos e fazer uma transição mais suave. E o principal, tecnologia nesse momento, ela é recurso, ela é algo que vai te diferenciar entre, de repente, eu não ter um crédito naquele momento e eu pagar mais imposto do que deveria e ficar menos competitivo do que o meu concorrente, que está apoiado em IA, que está apoiado em todo um cenário de tecnologia. Falando de IA, só para deixar mais um spoiler, né? Em todo esse painel que a gente está entregando, a gente conectou uma IA, então já entrega um insight pronto. Olha, se você resolver essas questões aqui, você consegue melhorar o crédito. Espetacular. Então, vale a pena. A gente não está falando em algo assim que seja extremamente oneroso, é o contrário. É um projeto que se paga muito rápido pelo valor que ele entrega. Então, investir em tecnologia, talvez possa dizer assim, poxa, mas é que você é da área de tecnologia, você tem uma solução. Pessoal, independente se for a nossa, né? Aqui a gente está falando como alguém que está dentro do projeto e entendendo assim, a gente não sobrevive mais se não estiver bem amparado por uma solução que nos dê todo esse conforto. Porque nós estamos falando em apuração diária, nós estamos falando em algo que acontece em tempo real. É uma operação como na logística a gente vê. Ela não pode parar e ela tem que estar exata, ela tem que estar correta. Porque se não estiver, o prejuízo é gigantesco. Perfeito. Então, você falou, né, hoje o nosso índice, infelizmente, de quebra de empresa no Brasil, antes dos 3 anos, ele é muito, muito grande. E ele está muito embasado também porque é um momento que o investimento é o menor possível em tecnologia. Isso. E aí eu não consigo gerir, não tem negócio que sobreviva. Então, vale a pena esse olhar mais a fundo para a tecnologia. Que legal. Para o empresário de software, né, aquele que tem uma software house lá, que atende esse cliente, né, tem alguma dica para ele específica que você daria para esse empresário de software? Hoje, quando a gente olha para os grandes ERPs, né, eles estão conectando esses dois mundos, muitos deles até fazendo parcerias ou até mesmo trazendo grandes operações bancárias para dentro. Né? As pequenas e médias, elas precisam, para conseguir concorrer nesse novo mercado, trazer esses dois mundos de uma maneira muito, muito conectada. Né? Então eu diria assim, fiscal e financeiro dentro de qualquer sistema, hoje, eles que eram totalmente apartados, né? Então você tem a apuração fiscal, você tem contas a receber, contas a pagar. Isso precisa navegar de uma maneira mais conectada. Né? Então, seja com soluções próprias ou seja com soluções de terceiros, conectar esses dois, né? tenha isso dentro do teu sistema, porque isso vai fazer com que você consiga competir de igual para igual com os grandes players que já estão mais, vamos dizer assim, acelerados nessa frente. Né? E a gente pode contribuir com isso também. Poxa, Alceu, extremamente boa essa conversa. A gente tem muito conteúdo aqui que poderia explorar ainda, mas eu quero te agradecer imensamente por ter compartilhado do seu conhecimento, da sua vivência, da sua experiência, da visão da NDD, do que você está trazendo de contribuição para a economia, para o ecossistema do Brasil. Merece as empresas no Brasil receberem, né, isso, e você tem feito isso com uma maestria muito grande, então sinto privilegiado aqui por estar recebendo todo esse conteúdo, entregando para o nosso ouvinte. Tenho certeza que ele sai daqui gratificado por isso, né? Por vocês terem essa preocupação. Então, nós da Imendes agradecemos imensamente pela nossa parceria. Hoje, a gente, como eu disse no início, já contribuímos para que muitas e muitas empresas no Brasil não acumule passivo fiscal ao receber as suas notas ou ao gerar suas notas, terem ali as validações dos dados para que elas não tenham ali nenhuma informação fiscal e tributária de forma errada, né? Então, eu acho que é um bom exemplo, né? Ainda mais nesse mundo agora de reformas, tudo que a gente falou, não tente fazer tudo sozinho. Né? A nossa parceria é um exemplo disso. A gente conecta a especialidade de dois mundos
para entregar um valor único lá na ponta, né? Quer dizer, eu já consigo auditar cada nota que está saindo em tempo real, garantindo que não haja uma geração de passivo, né? Com a nossa parceria. Então, a gente se cercar de bons parceiros, de boas tecnologias para conseguir que a empresa seja administrada da melhor forma. Perfeito. Seja um hub de tecnologia, entregue, mas conecte ali. Produção, a gente tem aqui uma lembrança para nós entregarmos para o nosso convidado, extremamente gratificante. Você agora faz parte da história da comunidade, da família Mendes. Muito agradecido pela sua presença. Espero que esse singelo presente possa significar bons contratos, boas memórias aí para você e para a NDD. Muito feliz, muito grato aqui. Um exemplo de tecnologia. Que com o passar de todos os anos, né, ela continua ainda existindo. Então, às vezes a gente acha que tudo muda, né, que a gente precisa abandonar os antigos, né? Acho que uma caneta é um bom exemplo de tecnologias que foram muito bem construídas e que continuam sendo necessárias e muito bem utilizadas. Muito obrigado. Para mim, Renes, é uma satisfação estar aqui, agradeço o convite, né? A nossa parceria ela é de longa data e só cresce. E muito obrigado, um prazer estar com vocês. Excelente. Espero que tenha conseguido passar aqui algumas mensagens importantes também. Fica meu muito obrigado aqui pelo convite. Excelente, muito obrigado ao seu. E para você que nos assistiu até aqui, o meu muito obrigado. A família Mendes agradece imensamente. Espero que você possa estar nos próximos episódios, se inscrever, nos acompanhar nas redes sociais e na sua confiança, no próximo episódio estaremos aqui para te trazer outros conteúdos com o compromisso de descomplicar toda a inteligência fiscal e tributária no Brasil e contribuir para que mais de 30% das empresas estejam em conformidade. Muito obrigado, até a próxima. Somos nós.